A cidade ainda acordava quando Caio Montenegro, 38 anos, herdeiro de um império hoteleiro, colocou os óculos escuros, segurou a bengala branca e apagou as luzes de seu próprio mundo. Do lado de fora da cobertura, o motorista perguntou confuso: "Senhor, tem certeza?" "Hoje não sou o senhor Montenegro", respondeu. "Hoje sou só Caio e não enxergo nada." Parecia loucura, mas Caio tinha um objetivo: descobrir quem ficaria ao lado dele sem o brilho do sobrenome e sem os holofotes do dinheiro. Havia tempo se sentia cercado de sorrisos que não chegavam aos olhos. No espelho via poder, no peito um vazio. Por isso, decidiu desaparecer por 30 dias, vivendo como se fosse cego, sem revelar a ninguém, além de um advogado e um médico, a verdade do plano. Primeira parada: um café-livraria no centro, onde gente apressada se esbarra com sonhos encostados em prateleiras. Caio entrou tateando, ouvindo o tilintar de xícaras e a pressa dos passos. Posso te ajudar?" disse uma voz clara, delicada, parecendo sorrir. Era Elisa, 27 anos, avental vinho, cabelo preso num coque bagunçado. Estudante de enfermagem no turno da noite, barista de dia, dona de uma coragem silenciosa. "Mesa perto da janela?" se perguntou. "Onde houver luz", Caio arriscou irônico. Ela pegou sua mão com cuidado. "A luz não vem só de fora", sussurrou guiando-o. "Às vezes a gente empresta a nossa." Naquele instante, sem enxergar o rosto dela, ele soube que algo o encontrara antes de ele encontrar o que procurava. O aroma de café fresco e o som suave do piano preenchem o ambiente. Elisa ajuda Caio a sentar-se e coloca diante dele uma xícara fumegante. "É o especial da casa", diz com gentileza. "Prometo que o gosto é melhor do que o nome." "Qual é o nome?" pergunta ele, curioso. "Recomeço." Ele sorri. "Gosto disso." O gerente, um homem de terno apertado e expressão arrogante, se aproxima. "Elisa, o que é isso?" resmunga, olhando para Caio com desdém. "A gente não é instituição de caridade." Elisa o encara firme. "Ele é cliente, como qualquer outro. Cliente que precisa de guia atrapalha o fluxo." O gerente revira os olhos. Atende rápido e despacha. Caio ouve tudo em silêncio. A frieza daquele homem corta mais do que qualquer palavra. Mas Elisa continua atenciosa, descrevendo o local, os sons, o cheiro do café, as risadas ao redor. "Você fala como quem enxerga com o coração", diz Caio. Ela cora. "É que eu aprendi a ver o que não brilha." Ele fica em silêncio e a xícara treme um pouco em sua mão. Naquele instante, Caio percebe que o experimento estava apenas começando. Ali, sentado num café simples, ele sentia algo que o dinheiro jamais lhe deu: humanidade. Na manhã seguinte, Caio voltou ao café. Mesmo com os óculos escuros e a bengala, sentia-se mais desperto do que nunca. Elisa o reconheceu na hora. "Olha só, o senhor da mesa do recomeço. Voltou por causa do café ou da conversa?" "Acho que os dois", respondeu ele sorrindo. O gerente torceu o nariz. "Voltou." Caio manteve o tom calmo. "Pensei em trabalhar aqui. Qualquer coisa." O homem riu, sarcástico. "Trabalhar? Você é cego. O que pode fazer?" "Posso ouvir, sentir, aprender", respondeu. "Posso fazer o que ninguém faz, perceber o que não é dito." Elisa o encarou, surpresa com a segurança da resposta. "Ele pode ajudar no estoque ou lavar xícaras", sugeriu. "Todo mundo merece uma chance." O gerente bufou, mas cedeu. "Tá bom, mas se atrapalhar, tá fora." E assim, o homem que tinha um império de hotéis começou a empilhar caixas e enxugar balcões. A cada gesto, aprendia mais sobre as pessoas do que jamais aprendeu em reuniões de luxo. Percebia os tons de voz, as pausas, os cheiros. E, sobretudo, percebia Elisa, sua paciência, sua alegria em meio ao cansaço, a forma como tratava cada cliente com respeito.
À noite, sozinho no pequeno quarto alugado, Caio pensou: talvez fingir não ver seja a única forma de realmente enxergar. E pela primeira vez, ele se sentiu vivo dentro da própria mentira. Os dias foram se tornando rotina, uma rotina leve, quase bonita. Caio chegava cedo e antes que o café abrisse, Elisa já estava lá, preparando o balcão e cantarolando alguma música antiga. Ele a ouvia e, em silêncio, sentia paz. Certo dia, enquanto ela arrumava as prateleiras, Caio perguntou: por que trabalha tanto? Você tem 2 turnos, mal descansa. Ela sorriu de canto: porque a vida não me deu tudo de mão beijada. Ninguém dá nada para ninguém, respondeu ele, reflexivo. Ah, dá sim. Elisa limpou as mãos no avental e o encarou. Tem gente que dá carinho, atenção, gentileza, e isso vale mais do que muito dinheiro. Caio ficou em silêncio. Ele nunca soubera o que era ser tratado com ternura sem interesse. As pessoas sempre sorriam, esperando algo em troca. Mas Elisa era diferente. E você? Ela perguntou curiosa. Sempre foi assim? Tranquilo? Ele riu. Tranquilo? Eu? Acho que estou aprendendo a ser. A vida ensina, às vezes com tapa, às vezes com abraço. O gerente chamou Elisa de longe e ela foi atender. Caio ficou ali, ouvindo o som da voz dela misturado ao barulho do café sendo passado, e pensou: se o mundo fosse feito de pessoas como ela, talvez eu nunca tivesse precisado fingir ser cego para enxergar. Era uma tarde de sexta-feira. O café cheio de gente e o som das xícaras misturando-se a conversas apressadas. Caio estava atrás do balcão, secando copos com calma, quando um grupo de clientes começou a rir alto numa mesa próxima. Ei, olha o ceguinho ali, zombou um deles apontando. Deve ser marketing do café, né? Tipo, inclusão social? Disse outro, arrancando gargalhadas. O riso ecoou como uma facada. Caio abaixou a cabeça, o rosto imóvel, mas o coração disparado. Ele podia calar o mundo com uma ligação, mas naquele momento decidiu continuar seu papel. Antes que pudesse reagir, Elisa se aproximou, firme. Aqui dentro ninguém ri de ninguém, disse a voz trêmula de raiva. Se não sabem respeitar, podem ir embora. Os homens se entreolharam sem graça. Calma aí, moça, era só brincadeira. O respeito nunca é brincadeira, retrucou ela. Eles deixaram o café resmungando e o silêncio tomou o ambiente. Elisa virou-se para Caio. Tá tudo bem? Ele assentiu, tentando esconder a emoção. Sim, obrigado. Não precisa agradecer. Eu só fiz o que qualquer pessoa com coração faria. Mas ela estava errada. Naquele mundo onde ele vivia, quase ninguém faria. E foi ali, no meio das mesas e do cheiro de café, que Caio percebeu. Não era só gratidão que sentia. Era amor. Um amor que enxergava além da aparência, da cegueira e da mentira que ele mesmo criou. Os dias seguintes foram doces e cruéis ao mesmo tempo. Cada gesto de Elisa aquecia o coração de Caio e, ao mesmo tempo, fazia doer o peso da mentira que ele carregava. Ela confiava nele, cuidava dele com carinho, ria das próprias histórias, dividia sonhos, e ele fingia ser alguém que não era. Às vezes, à noite, deitado no pequeno quarto alugado, Caio tirava os óculos escuros e encarava o teto. O que eu estou fazendo? Sussurrava para si mesmo. O experimento que começou como uma busca por verdade estava se transformando em um dilema de amor. Numa tarde, enquanto os dois fechavam o café, Elisa comentou: Não sabe, Caio, você me faz pensar que ainda existe gente boa nesse mundo. Ele engoliu seco. E por que diz isso? Porque você olha, mesmo sem ver. Às vezes ver é o que mais atrapalha, respondeu com um sorriso triste. Ela riu. Você fala como um poeta. Por dentro, ele queria gritar a verdade, tirar os óculos, olhar nos olhos dela e dizer: Eu vejo você, Elisa. Eu te vejo como nunca vi ninguém. Mas o medo o paralisava. E se ela achasse que tudo era um jogo cruel de um homem rico entediado?
Ele preferiu o silêncio, mas o silêncio também pesa, e naquela noite, pela primeira vez, Caio desejou ser cego de verdade, só para não precisar ver a mentira que criou. Era uma manhã de domingo, quando Elisa apareceu mais animada que o normal. Trazia flores no avental e um brilho diferente nos olhos. Caio, tenho uma coisa para te pedir, disse, colocando uma xícara de café à frente dele. Peça, respondeu ele sorrindo, desde que não envolva lavar mais louça. Ela riu. É sério. No próximo sábado vai ter um evento beneficente num abrigo de idosos. Eu ajudo lá desde menina. Queria que você fosse comigo. Eu? Sim, as pessoas lá vão adorar te conhecer. E eu queria te apresentar a um lugar que enxerga o mundo como você enxerga, de dentro para fora. Caio ficou sem saber o que dizer. No fundo, sentiu medo. O papel de cego estava cada vez mais apertado, e cada nova situação exigia que mentisse melhor. Mas o olhar sincero de Elisa o desarmou. Eu vou, respondeu decidido, desde que eu possa ajudar em algo. Claro que pode, disse ela animada. Vai tocar histórias, gente que não precisa de visão para sentir. Nos dias seguintes, ela contou detalhes do evento empolgada, e ele se pegou ouvindo cada palavra com atenção, admirando a forma como Elisa falava dos outros com tanto amor e gratidão. À noite, sozinho, Caio pensou. Ela enxerga o mundo com tanta clareza, e eu, fingindo cegueira, sou o mais cego entre nós dois. E o que antes era um experimento, agora começava a se tornar uma prova de amor. O sábado amanheceu com o sol tímido, o tipo de luz que não machuca os olhos, mas aquece o coração. Elisa passou cedo no quarto simples onde Caio estava hospedado. Pronto para conhecer meu outro mundo? Perguntou sorrindo. Acho que sim, respondeu ele, ajeitando os óculos escuros. Ou pelo menos pronto para tentar. O abrigo ficava num bairro tranquilo, com um jardim cheio de flores e bancos de madeira. Logo que chegaram, foram recebidos por risadas e música. Idosos sentados ao ar livre contavam histórias, cantavam, dançavam. Elisa se movia entre eles como um raio de sol. Abraçava, servia suco, ouvia cada história como se fosse a primeira. Caio observava tudo em silêncio, sentindo o peito apertar. Uma senhora se aproximou dele e segurou sua mão. Meu filho, o mundo não é escuro, sabia? Às vezes é a gente que fecha os olhos com medo do que pode sentir. Ele ficou sem ar. Elisa apareceu logo depois e perguntou, tudo bem? Acho que acabei de aprender algo importante, respondeu. Ela sorriu. Aqui ninguém vem ensinar. Todo mundo vem lembrar o que é ser humano. Naquele instante, enquanto via a alegria simples daquelas pessoas, Caio entendeu. Felicidade não tem brilho, tem essência. E sem perceber, enxugou discretamente uma lágrima que escorria sob os óculos escuros. Na segunda-feira, o café estava cheio. Elisa servia mesas, enquanto Caio lavava xícaras, tentando manter o disfarce. Tudo parecia tranquilo, até que a porta se abriu e uma voz conhecida cortou o ar como uma lâmina. Caio Montenegro! Gritou Rafaela, uma antiga amiga da alta sociedade. O que você está fazendo aqui? O tempo congelou. Elisa, sem entender, virou-se. Ele te conhece? Perguntou confusa. Caio ficou imóvel, o coração disparando. Rafaela se aproximou, o salto ecoando no piso. Não acredito. Você, o homem mais rico da cidade, fingindo ser cego, é algum tipo de teatro? Os clientes começaram a cochichar. Elisa empalideceu. É verdade, Caio. Ele tentou falar, mas as palavras travaram. Rafaela riu, debochada. Quem diria? O milionário brincando de pobre para se divertir. Elisa deu um passo atrás, os olhos marejando. Me diz que não é verdade. Caio tirou os óculos devagar. É verdade, mas não do jeito que parece. Eu fiz isso para... Ela o interrompeu ferida. Para enganar as pessoas?
Para enganar a mim? Silêncio. O gerente surgiu e, antes que Caio dissesse qualquer coisa, falou alto. Saia daqui, senhor Montenegro. A gente serve café, não mentiras. Elisa o olhou pela última vez, o rosto misto de tristeza e decepção. Eu achava que você via o mundo com o coração, Caio, mas agora entendo. Você só queria enxergar os outros sem nunca se deixar ser visto. E saiu. Naquele momento, o homem que fingia ser cego finalmente viu o preço da própria verdade. Os dias seguintes foram um deserto. Caio voltou para o apartamento luxuoso que antes chamava de lar, e pela primeira vez percebeu o quanto aquele lugar era vazio de alma. As paredes brancas pareciam zombar dele, refletindo o silêncio de quem perdeu tudo o que realmente importava. As manchetes não demoraram a surgir. Milionário Caio Montenegro finge ser cego em experimento social. Humilhação e engano, a farsa do homem que quis brincar de pobre. O escândalo viralizou. Os investidores se afastaram, a imagem dele desmoronou. Mas nada doía mais do que o olhar de Elisa se afastando. Ele tentou ligar. Mensagens, e-mails, cartas, nenhuma resposta. Sentia-se realmente cego agora, não pelos olhos, mas pela ausência de luz dentro do peito. Numa noite de chuva, sentado diante da janela, Caio olhou o reflexo no vidro e mal se reconheceu. O homem arrogante que começou aquele plano havia sumido e o que restava era alguém quebrado, alguém que só queria ser perdoado. Lembrou-se das palavras dela no abrigo. Aqui ninguém vem ensinar. Todo mundo vem lembrar o que é ser humano. E ali, sozinho, ele entendeu a lição que a vida lhe dera. Não se aprende empatia fingindo ser cego. Aprende-se amando quem te faz enxergar. No dia seguinte, tomou uma decisão. Não queria provar nada para o mundo. Queria apenas provar para ela que, mesmo sem disfarces, ainda podia ser um homem de verdade. Na manhã seguinte, Caio acordou decidido. Não importava o que dissesse a imprensa, o que pensassem os sócios ou o que custasse. Ele precisava ver Elisa. Não para justificar o erro, mas para pedir perdão com verdade. Começou indo ao café. Mas lá, apenas o silêncio o recebeu. O gerente, com o mesmo ar arrogante, respondeu seco. Elisa pediu demissão no dia seguinte ao escândalo. Disse que ia cuidar de uns assuntos de família e não voltou mais. Caio sentiu o estômago revirar. Saiu dali e foi até o abrigo onde ela o havia levado semanas antes. Uma senhora o reconheceu e o cumprimentou com gentileza. Ah, o rapaz dos óculos escuros, a moça que vinha com você. Agora é voluntária fixa aqui. Mas hoje ela foi para o hospital cuidar do pai. Hospital. Ele agradeceu e foi direto para lá. Na portaria, perguntou pelo nome. O atendente olhou os registros. Internado há 3 dias. E a filha quase não sai do lado dele. Caio subiu com o coração acelerado. Quando chegou à porta do quarto, viu Elisa dormindo numa cadeira ao lado da cama do pai, o rosto cansado, a mão ainda segurando a dele. Aquele gesto, simples, silencioso, humano, dizia mais do que qualquer discurso. E ali, parado na porta, ele viu a mulher que realmente enxergava o que importava na vida. O amor dela pelos outros era puro, incondicional. O tipo de amor que ele fingiu buscar, mas que ela vivia de verdade. Caio respirou fundo. Era hora de abrir os olhos. E o coração, de vez. Caio esperou o pai de Elisa adormecer. A luz fraca do quarto desenhava sombras suaves no rosto dela. Cabelos soltos, olheiras profundas, mas o mesmo brilho no semblante. Aquele que parecia nascer de dentro. Ele se aproximou devagar e sussurrou. Elisa. Ela abriu os olhos, sonolenta. Por um instante, achou que estivesse sonhando. Mas quando o viu ali, o corpo inteiro ficou tenso. O que você está fazendo aqui? Vim pedir perdão, respondeu, a voz baixa, firme. Já ouvi muitas desculpas na vida, Caio. A sua vem com o quê? Arrependimento ou arrependimento e manchetes? Ele respirou fundo.
Eu não quero limpar meu nome. Só quero limpar o que te causei aqui dentro. Tocou o próprio peito. Eu errei. Fingi cegueira para ver a verdade nas pessoas. Mas acabei encontrando a única pessoa que realmente enxerga. E menti para ela. Elisa desviou o olhar, os olhos marejando. Você me fez acreditar que existia alguém diferente. E existe, Elisa. Eu me tornei esse alguém por sua causa. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. O problema é que eu amei um homem que não existia. Caio deu um passo à frente. Ele existe, sim. Só precisava aprender a enxergar. E você me ensinou. As lágrimas caíram, mas ela não o afastou. Ele estendeu a mão com a voz trêmula. Me deixa provar que agora eu vejo você de verdade? Elisa hesitou. Olhou o pai dormindo, olhou para ele e viu sinceridade. Mas o perdão ainda precisava de tempo. Volta amanhã, disse suave. Se for verdade, você volta. E saiu do quarto, deixando Caio ali, sozinho, mas com a primeira fagulha de esperança reacendendo no peito. Naquela noite, Caio não conseguiu dormir. As palavras de Elisa ecoavam em sua mente como uma música que se recusa a acabar. Se for verdade, você volta. E ele sabia, não bastava voltar. Precisava provar com atitude, não com promessas. Na manhã seguinte, voltou ao hospital. Mas não foi de carro importado, nem com segurança. Chegou a pé, com roupas simples, carregando uma caixa de papelão nas mãos. Dentro dela estavam remédios, frutas e uma pequena placa de madeira escrita à mão. Para o homem que criou a mulher que me ensinou a enxergar. Os enfermeiros olharam surpresos quando ele entrou no quarto, humilde, calado. Elisa estava trocando o lençol da cama do pai. Quando o viu, parou, sem palavras. Eu vim ajudar, disse ele, colocando a caixa sobre a mesa. Sei que não posso apagar o que fiz, mas posso cuidar de quem você ama. Ela o observou por alguns segundos, como se tentasse enxergar o coração por trás do rosto. Por que está fazendo isso? Perguntou. Porque quero ser digno do amor que despertei em você, respondeu sincero. E pela primeira vez, não quero que ninguém me veja como milionário, só como um homem tentando acertar. O pai dela acordou e Caio o cumprimentou com respeito. Conversaram por horas e quando saíram do hospital, Elisa não disse nada, mas o sorriso discreto no canto da boca dizia tudo. Ele estava começando a reconquistar o que perdeu, não com palavras, mas com verdade. Depois daquele dia no hospital, algo mudou em Caio, não apenas por Elisa, mas por si mesmo. Pela primeira vez em muitos anos, ele começou a viver sem máscaras e descobriu que a vida era muito mais bonita quando não se está tentando impressionar ninguém. Ele vendeu parte das ações da empresa, doou uma quantia considerável ao abrigo de idosos e abriu um pequeno centro de apoio para pessoas com deficiência visual, inspirado em tudo que viveu no disfarce. Chamou o projeto de Olhar do Coração. A imprensa achou que era jogada de marketing, mas ele não deu entrevistas, não apareceu em fotos. Só trabalhava todos os dias com simplicidade. Quem cuidava da comunicação era uma equipe de voluntários, e vez ou outra ele aparecia anonimamente nos mutirões, servindo café, limpando o chão, conversando com as pessoas. Elisa soube por terceiros, e cada notícia sobre as atitudes de Caio a deixava dividida, entre o medo de acreditar e o desejo de perdoar. Numa tarde, ela foi até o abrigo onde ele estava. Chegou sem avisar. Ele estava varrendo o pátio, suado, de camiseta e calça simples. Nada do empresário elegante de antes, apenas um homem comum. Quando ela se aproximou, ele ergueu o olhar e sorriu. Eu disse que voltaria, lembra? Ela cruzou os braços, tentando esconder o riso. Eu lembro. Só não imaginei que voltaria assim. É o jeito mais sincero que eu conheço agora, respondeu ele. E pela primeira vez ela acreditou. O homem que fingiu ser cego agora
realmente enxergava a vida com os olhos da alma. O pôr do sol pintava o céu com tons dourados quando Elisa e Caio se sentaram em um banco do abrigo, o mesmo lugar onde semanas antes ele aprendera o verdadeiro significado da empatia. O vento trazia o cheiro das flores, e por um momento o tempo pareceu desacelerar. "Você mudou mesmo", disse Elisa, quebrando o silêncio. Caio riu de leve. "Não mudei, Elisa. Só tirei as vendas que eu mesmo coloquei." Ela o olhou, pensativa. "Por que eu deveria acreditar em você agora?" "Porque não quero mais provar nada", respondeu calmo. "Quero só viver o que é real." Ela suspirou. "Sabe, quando te conheci, achei que o destino tinha me mandado alguém especial. Depois percebi que talvez tivesse sido só uma lição. E se a lição fosse justamente para preparar a gente para esse momento?" Retrucou, com um sorriso sereno. Elisa desviou o olhar, emocionada. "Eu ainda não sei se posso te amar sem medo, Caio." "Então deixa eu te mostrar", disse ele com ternura. "Não com promessas, mas com presença." Ele estendeu a mão. "Me deixa ficar por perto mesmo que como amigo." Ela olhou a mão dele, hesitou e enfim segurou. "Uma segunda chance", disse, "mas dessa vez sem cegueira." Caio sorriu, sentindo o peso do mundo se dissolver. E naquele simples toque, a esperança voltou a enxergar. Os dias seguintes foram tranquilos, quase como um novo começo. Caio e Elisa passaram a se ver com frequência. Agora, sem mentiras, sem disfarces, apenas dois corações reaprendendo a confiar. Ele a ajudava no hospital com os pacientes idosos, enquanto ela o auxiliava no projeto Olhar do Coração. Trabalhavam lado a lado, rindo dos imprevistos, dividindo cafés e silêncios confortáveis. Certa tarde, enquanto distribuíam cestas básicas, um garotinho cego se aproximou de Caio e perguntou: "Tio, como é ver o sol?" Caio se agachou emocionado. "É sentir o calor batendo no rosto e o coração ficando leve." "Então acho que eu vejo todo dia", disse o menino sorrindo. Elisa observava a cena de longe, o peito apertando de ternura. O homem que antes fingia cegueira agora ensinava outros a enxergar com o coração. E naquele instante ela entendeu. Caio realmente havia mudado. Mais tarde, enquanto fechavam o portão do abrigo, ele perguntou: "Você acredita que a vida dá segundas chances?" "Só para quem aprendeu a valorizar as primeiras", respondeu ela. Caio segurou a mão dela com delicadeza. "Então eu prometo não desperdiçar essa." Ela sorriu. "Nem precisa prometer, basta viver como hoje." E ali, sob o pôr do sol, os dois caminharam lado a lado. Um homem que aprendeu a ver e uma mulher que nunca deixou de enxergar o bem. O tempo parecia finalmente sorrir para os dois, mas o destino, como sempre, guardava um último teste. Certa manhã, Caio recebeu uma proposta inesperada. Um grupo de investidores internacionais queria reerguer o antigo império hoteleiro, oferecendo a ele o cargo de presidência. Seria o retorno triunfal à elite, poder, luxo e influência de volta às suas mãos. Mas havia uma condição. Ele teria que abandonar os projetos sociais e se mudar para o exterior em poucos meses. A proposta balançou o velho Caio, mas o novo sentiu o peso da escolha. Naquela noite, contou tudo a Elisa. "Então é isso?" perguntou ela em tom sereno. "O mundo de antes bateu a porta outra vez. E eu não sei se consigo recusar." Ele passou as mãos pelos cabelos. "É a chance de reconstruir tudo o que perdi." "Ou de perder o que construiu de verdade", respondeu ela, com os olhos marejados. O silêncio entre eles foi longo. Caio olhou para ela e disse com sinceridade: "Eu te amo, Elisa. Mas e se amar não for o bastante?" "Então você ainda não entendeu o que é o amor", respondeu. "Amar não é ter, é escolher." Na manhã seguinte, ele foi até o antigo escritório. Assinou os papéis, olhou a caneta sobre o contrato e respirou fundo. Não assinou.
Saiu dali e foi direto para o abrigo. Encontrou Elisa ajudando as crianças, e ao vê-lo chegar, ela entendeu sem precisar ouvir. "Você escolheu?" perguntou. "Escolhi", respondeu ele sorrindo. "E pela primeira vez fiz a escolha com os olhos do coração." Elisa o abraçou, emocionada, e naquele instante o homem que fingiu ser cego provou que agora via o que realmente importava. Meses se passaram e a vida seguiu em ritmo sereno, sem pressa, mas com propósito. Caio e Elisa abriram um novo espaço ao lado do abrigo, uma mistura de padaria, livraria e centro comunitário, chamado Luz Interior. Ali serviam pães, café e esperança. Gente simples chegava para conversar, estudar, buscar ajuda, e sempre saía com algo mais que alimento. Saía à vista. Caio cuidava da administração, mas também punha a mão na massa, literalmente. Elisa ria ao vê-lo com farinha na roupa. Quem diria? O milionário virou padeiro. "Não", respondia ele sorrindo, "virei alguém feliz." Certa tarde, enquanto organizavam os livros, um repórter apareceu. "Senhor Montenegro, o senhor recusou milhões para viver aqui. Por quê?" Caio pensou um instante e respondeu: "Porque descobri que a riqueza não está no que se tem, mas no que se sente. O dinheiro me fez poderoso, mas foi o amor que me fez enxergar." Elisa olhou para ele com os olhos marejados, orgulhosa. A reportagem viralizou, mas, diferente de antes, ele não buscou fama. Dessa vez, a história dele inspirava, não escandalizava. Naquela noite, os dois fecharam o café e ficaram olhando o pôr do sol juntos. Elisa encostou a cabeça em seu ombro e disse baixinho: "Você lembra o que me disse no primeiro dia no café? Que eu queria luz? E achou?" "Achei." Ele sorriu. "E era você." O amor entre Caio e Elisa florescia, mas o destino ainda guardava uma última prova. Certa manhã, ao chegar ao Luz Interior, Elisa encontrou o lugar revirado, vidros quebrados, mesas viradas, o resultado de um vandalismo noturno. Os poucos recursos que tinham foram destruídos. Caio chegou logo depois e, ao ver a cena, sentiu um aperto no peito. "Fizeram isso por mim", disse com raiva contida. "Ainda tem gente que não suporta me ver longe do luxo." Elisa colocou a mão em seu ombro. "Calma, a gente pode reconstruir." "Com o quê?" gritou ele, exausto. "Eu já perdi tudo uma vez." Ela se afastou, magoada. "Então aprendeu nada." O silêncio pesou. Caio respirou fundo, abaixou a cabeça e fechou os olhos. Imagens do passado voltaram, o disfarce, a farsa, a solidão. E ele entendeu. Não era o vandalismo que testava o amor, era o ego. Naquela noite, sem avisar, voltou ao abrigo. Chamou os voluntários, os vizinhos, as crianças do bairro. "A Luz Interior não é um prédio, é a gente", disse emocionado. "E enquanto tiver gente disposta a recomeçar, ela nunca vai apagar." Todos se uniram. Em poucos dias o local foi restaurado, mais bonito do que antes. E no meio da inauguração, com música, risos e cheiro de pão fresco, Elisa o abraçou forte e sussurrou: "Agora sim, você vê." Caio fechou os olhos e respondeu sorrindo: "Porque agora eu aprendi a ver com os dois olhos e com o coração." 5 anos depois, o sol nascia sobre a pequena cidade, iluminando a fachada colorida da Luz Interior. O lugar havia crescido, se tornado um ponto de encontro de esperança. Agora, existiam várias unidades espalhadas pelo país, todas mantidas por doações e voluntários inspirados pela história de um homem que fingiu ser cego e acabou aprendendo a ver de verdade. Dentro do café principal, uma menina de 8 anos lia em voz alta um livro em braille para um grupo de idosos. No balcão, Elisa servia café com o mesmo avental florido de antes, e ao lado dela, Caio, agora com os cabelos grisalhos e o olhar sereno, sorria como quem finalmente havia feito as pazes com o mundo. "Sabe, Elisa",
disse ele, observando a menina. Às vezes penso em como tudo começou. Um erro, uma mentira. E ainda assim, foi o jeito que encontrei você. Ela sorriu. Às vezes Deus escreve certo até pelas nossas cegueiras. Ele riu, pegando a mão dela. Eu queria ter fingido ser cego antes. Para quê? Perguntou ela, brincando. Para te enxergar mais cedo. O sino da porta tocou e um grupo de jovens entrou. No mural da entrada, lia-se a frase que se tornara o lema do projeto. Enxergar não é abrir os olhos, é abrir o coração. Caio olhou o letreiro e disse baixinho: eu perdi o mundo tentando ver com os olhos. E encontrei o universo quando aprendi a amar. Elisa o abraçou e juntos olharam pela janela. O sol batendo suave, refletindo no vidro, como se a vida sorrisse de volta.